Amém. Obrigada a participação dos irmãos. Pode os irmãos assentar. Neste momento, vamos ter uma oração, de gratidão por este dia, por cada irmão que está aqui presente. Eu gostaria de convidar o irmão Gilberto. Posso estar fazendo essa oração? Neste momento, nós vamos ter período de louvor com a banda G1V3. Enquanto os irmãos se posicionam aqui para estar iniciando o período de louvor, convido os irmãos que, enquanto estejam nesse período de louvor, aqueles que desejam fazer, trazer aqui seus dízimos, suas ofertas, os irmãos estão com essa oportunidade no momento do período de louvor. Boa noite, igreja. Vamos colocar de pé para adorar o Senhor mais uma vez? Essa música é interessante porque ela nos faz lembrar do passado, lá da época que aconteceu a Páscoa, a primeira Páscoa, lá na época de Moisés, e fala dos feitos poderosos de Deus, e é muito bom poder lembrar que o mesmo Deus que tirou o povo do Egito e que fez aquelas maravilhas é o mesmo Deus que hoje vive no nosso meio e em nós, né? Amém. O dia enfim chegou, o Cordeiro
Vamos para mais uma leitura bíblica. Primeiro nós vamos estar lendo Lucas 8, de 8 a 12. Depois João 13, 1. Deixa eu só confirmar, Lucas 8. Que às vezes a versão é diferente, irmão. Não, não é 8, não. Vamos partir para João 13, 1. João 13, 1. Todos juntos? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém. Glória a Deus. Neste momento, nós vamos ter a nossa cantata de Páscoa com o coral Louvor e Vida.
As palavras ditas inicialmente em angústia numa cruz romana agora declaram as boas novas triunfantes da história da redenção. O poder do pecado foi quebrado e a separação entre Deus e o homem foi reconciliada. Esta é a história da Páscoa. Sei
Como é bom podermos estar louvando ao Senhor e agradecendo a Ele por este dia tão maravilhoso, o dia da ressurreição. Passamos um final de semana lembrando de tudo aquilo que Deus fez por nós, sendo nós tão pecadores, e agradecer a Ele por todos os seus benefícios. É algo que eu e você precisamos ter sempre em mente. Louvar e engrandecido seja o Senhor por este dia, pelo dia que o Senhor nos deu, o dia da ressurreição. Agradecer a Ele porque, como a palavra nos diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Jesus nos trouxe vida. Na sexta-feira, comemorávamos ou lembrávamos desse tão grande amor, dessa tão grande entrega. Na verdade, a Páscoa foi na sexta-feira, hoje é o dia da ressurreição, não é? Lembrar isso. Às vezes nós esquecemos, às vezes até algumas coisas tentam desviar o nosso foco. Hoje é o domingo, sim, de Páscoa. A Páscoa de verdade foi na sexta-feira. Vou trocar de microfone aqui, tá? Vou pegar o azul. Som. O dia de Páscoa foi sexta-feira. Ali foi o dia da Páscoa. É o dia onde o cordeiro era sacrificado. O dia onde o cordeiro era imolado. O dia onde, nos umbrais da porta lá no Egito, se passaram o sangue do cordeiro, que desviou o anjo da morte. Então a morte de Jesus nos trouxe vida. O texto tão conhecido de João 3,16, mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por amor. Jesus morreu por obediência. Jesus se entregou por nós, sendo nós ainda tão pecadores. Muitas coisas tentam desviar o nosso foco. Deus ama pessoas. E Deus nos manda amar pessoas. Deus deseja que todos busquem o arrependimento. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus próximo. É o Emanuel, o Deus conosco. O Verbo se fez carne e realmente habitou entre nós, cheio de poder e graça. E vimos realmente a glória do Filho de Deus. Deus quer tornar pessoas felizes. Não somente felizes, no sentido de que tudo está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo funcionando corretamente. Tudo funcionando corretamente, perfeitamente. Deus quer nos mostrar vida. Vida, é isso que Ele quer fazer. Como um pai que tem compaixão dos seus filhos, mais uma vez, o Senhor convida, não sou eu, não é o coro, não é somente a igreja, mas mais do que tudo, é o Senhor que convida. Vinde a mim todos vocês, vinde ao arrependimento, se entreguem ao arrependimento. O Salmo 103, verso 13 vai dizer, como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Dos que o temem. E aqui é respeito, não é medo. É respeito. É o temor de respeito. A morte de Jesus como unigênito Filho de Deus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então, Ele deseja que todos sejam felizes. Mas não é simplesmente uma felicidade de dar tudo dando certo na nossa vida. Porque nem sempre tudo vai estar dando certo. Se nós esperarmos que tudo dê certo para entregarmos a nossa vida a Deus, nunca entregaremos. Porque sempre vai haver alguma coisa contrária, sempre vai haver alguma coisa tentando te diminuir, tentando te atrapalhar, tentando não fazer você crescer. Então, às vezes o ser humano quer dar desculpas. Quando eu melhorar isso, eu entrego a minha vida, porque eu não sou digno. Quando eu conseguir resolver esse problema, eu entrego a minha vida, porque eu ainda não sou digno. Quem é digno? Levanta a mão aí. Ninguém é digno. Ninguém é. Mas Deus provou o seu amor.
por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda tão pecadores, Deus, Ele nos convida todo o tempo a mudarmos de vida, todo o tempo a sermos transformados. Então, Deus Pai nos aceita como seus filhos a partir do único Filho dele, Jesus Cristo. E não tem como não lembrar de João capítulo 1, verso 12. Ele veio para os seus. Quantos ainda não entenderam que Jesus já veio? Quantos ainda não conseguiram entender o amor grandioso de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo? E muitos não quiseram receber Jesus. Muitos até abanavam a cabeça, como diz o texto bíblico, né? Balançavam a cabeça. Quem é esse aí? Isso não é o filho de José? Nós conhecemos a sua mãe, o seu pai, conhecemos seus irmãos. Quem é esse aí? Que diz que perdoa pecado. Ele não diz que perdoa, ele perdoa. É totalmente diferente. Então, sabe, todo ser humano andava perdido em delitos e pecados. Todo ser humano ainda anda perdido em delitos e pecados. E é necessário uma mudança total de vida. Alguém precisa pagar o preço. Alguém precisou pagar o preço. E não era um cordeirozinho. Não era um cabritozinho. Era só o símbolo, a imagem daquilo que viria. Daquilo que viria. Você já parou para pensar numa coisa? Volta na sua mente no texto lá do Êxodo. Quando, no dia de Páscoa, as famílias se reuniam, sacrificavam um cordeiro, que foi separado no dia 10, para depois ser sacrificado no dia 14 de Nissan, não é? Entre março e abril. E aí, vai lá historicamente, leva a sua mente lá, nas imagens que você tem de filme, de qualquer coisa. Vê o arraial dos judeus. Na verdade, hebreus, não tinha essa ideia de judeu ainda. Vai lá no arraial dos hebreus. As casas com as portas pintadas de sangue de cordeiro. Ali dentro, não estava somente hebreus, também egípcios, que entenderam que a morte ia passar. Que entenderam que o Senhor quer salvar. E pediram para entrar. Quem pode recusar um pedido de socorro? Alguém pode? Alguém pode recusar um pedido de socorro? Ninguém pode. Nós não queremos morrer. Nós não queremos que nossos filhos morram. Vocês nos aceitam? Lógico. Porque Deus recebe todo pecador arrependido. E aí, a família lá, como a igreja aqui, recebe. Porque todos nós realmente andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. E totalmente fora do preceito de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar vida, e essa vida é com abundância. E essa vida com abundância começa nessa única vida que você tem, a única vida que eu tenho. E essa vida de abundância não é tudo dando certo. Não é tudo legal. Mas é saber que o Todo-Poderoso coopera com você. É saber que o Todo-Poderoso cuida de você. Jesus está ali no meio daquele povo ali, pregado na cruz. E aí, houve traição, houve, abandono. Houve blasfêmia, houve as pessoas debochando. Nada diferente de hoje. Mas ele estava ali, naquele lugar de braços abertos, para receber até aqueles que o feriram. Ele estava ali para isso. Ao ponto de um soldado romano dizer, realmente este era o Filho de Deus. Não era não, ele é o Filho de Deus. Porque a morte física não é o fim. Como falamos pela manhã. Não é o fim. Então, Jesus vem e atrai todos a Ele. Mas nem todos se entregaram. Os que deveriam estar ali arrependidos ao pé da cruz, estavam debochando, não é? Diz que salvaria tanta gente, desce daí, salva-se a você mesmo. Salva-se a você mesmo. E Jesus está ali, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Ele se entregou, Ele morreu por nós, pelos nossos erros, não havia nenhum erro nele, não havia nenhum pecado nele, mas Ele se fez pecado por nós.
Maldito é todo aquele que for pregado no madeiro. Ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nenhum maldito estava ali, a não ser 2 do lado. Aqueles sim mereciam, como eu merecia, como você merecia, como toda a humanidade merecia. Mas acontece que Jesus está ali, olhando para aquela multidão que debochava dele, percebendo que ainda não estava completa a missão. Ele precisava entregar a sua vida. Ele podia descer daquela cruz? Podia. Ele podia falar assim: Pai, eu não quero mais. Ele podia falar isso. Ele podia. Se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Imediatamente seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Mas se naquele momento ali, ele fala assim: Pai, eu não quero mais não. Ele podia ir. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus sabia o que ele tinha que cumprir. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Você sabe o que você tem que fazer com a sua vida hoje? Talvez você está aqui hoje e não entregou a sua vida para Jesus completamente. Talvez você está aqui hoje e você ainda não se rendeu ao Senhor. Frio na fé, fria na fé. De vez em quando pensa e lembra de Deus. Deus nunca esquece de você. Nunca esquece de nenhum de nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando Jesus percebeu, ele brada em alto e bom som. João capítulo 19, verso 30. Tudo está consumado. O que está consumado? A obra salvífica. A obra salvífica está consumada. A obra, a missão que foi dada a ele foi consumada ali na cruz. E aí ele rende o seu espírito. Agora, pois, já não há, como diz Romanos 8, de 1 a 2. Agora, pois, já não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida e em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É muito fácil saber o que é pecado. O que é pecado? O que é pecado? Geralmente a pessoa vai dizer errar o alvo, não é isso? Ou coisa bonitinha falar que pecado é errar o alvo. Significa isso também. Mas o que é pecado? Pecado tem nome. Pecado tem nome. E a gente pensa logo em pecadão aos nossos olhos. Prostituição, não é? Pensamos logo nisso. Traição, pensamos logo nisso. Não é? Leito com mácula, pensamos logo nisso. Pensamos logo nisso. Mas e a mentira? E a fofoca? É pecado. Para Deus não tem medida de pecado. Então, sabe, aqueles que estão em Cristo, agora não há mais nenhuma condenação. Mas não transformem, diz o apóstolo Paulo, a liberdade que vocês receberam em libertinagem. E todos os dias a igreja é chamada a santificação, sem a qual não se vai ver Deus, para a vida eterna. Não vai ver, todo mundo vai ver. Deus na pessoa do seu Filho. Todos vão ver. Porque todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para alguns não vai dar tempo mais. Então, se você ainda não entregou a tua vida, entrega hoje. Entregue hoje o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Então, Deus, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, deseja transformar vidas de pessoas indignas. Mas a graça transformadora nos alcançou. A graça misericordiosa, e graça e misericórdia o tempo todo nos alcança. E deseja mudar a sua vida, a minha vida o tempo todo. João capítulo 5, verso 24 vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o que Jesus está dizendo aqui? E o que o apóstolo Paulo sempre disse? Sem Jesus estamos mortos, em delitos e pecados. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas foram embora, se passaram, e tudo se faz novo. É renovação de vida, o tempo todo. Então, a saber, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus em teu coração, crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação.
A vida daquele que diz que serve ao Senhor é uma declaração de salvação. É o tempo todo declarando que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Senhor primeiro, Salvador depois. Tem gente que quer só o Salvador, mas Ele é o nosso Senhor e depois o nosso Salvador. Precisa ser assim. E Ele veio dar vida e vida com abundância. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, muda toda a perspectiva de vida. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2. Presta atenção. Presta atenção. Não sou eu que estou dizendo que aquele que não tem Cristo está morto. Porque está morto. Está morto. Em delitos e em pecados. E precisa se arrepender. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Ele se mostrou. Só que às vezes as pessoas não conseguiam entender, sabe, os santarrões religiosos não conseguiam entender, Jesus tem que estar comigo, não com eles. É ou não é? Eu mereço Jesus, eles não. Essa era a ideia de alguns. Eu gosto muito, desculpe lembrar mais uma vez, né, da charge lá que uma vez eu vi, não tem como lembrar dela, não é? Alguém pergunta para Jesus, né, já falei algumas vezes, alguém pergunta para Jesus, por que tu come e senta com pecadores? Porque se eu não comer com pecadores e não sentar com pecadores, eu vou viver sozinho. Todos pecaram. Todos. E todos estão mortos em delitos e pecados. Não é uma palavra agressiva, é uma palavra para chamar a atenção. Olha o que Paulo diz à igreja em Éfeso, no capítulo 2. Olha o que ele diz. No passado, vocês estavam espiritualmente mortos, porque físico estava vivo. Não é? Adão e Eva não morreram imediatamente, mas morreram espiritualmente. Perderam a comunhão. Não é? A maravilha de compartilhar a presença de Deus, não é? De perceber Deus. Agora tem medo de ficar perto de Deus. Não é? Deus está sempre presente. Ele está aqui, e não só aqui, mas Ele está aqui. Então, Paulo vai dizendo à igreja em Éfeso, no capítulo 2, no passado vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e das coisas más que vocês faziam contra Deus. Vocês viviam da mesma maneira como o mundo vive e seguiam aquele que governa os poderes espirituais do ar. Ele é o Espírito que agora está influenciando a vida daqueles que se recusam a obedecer a Deus. Todos nós vivíamos como eles, procurando satisfazer a nossa natureza pecadora. Fazíamos toda a vontade dos nossos corpos e dos nossos pensamentos. E como o resto do mundo, nós também estávamos sujeitos à ira de Deus, pois éramos como eles. Deus, porém, é muito rico em misericórdia, e o seu amor por nós é muito grande. Por isso mesmo, quando estávamos espiritualmente mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida nova juntamente com Cristo. Vocês foram salvos pela graça de Deus, e como somos identificados com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou, assim como ressuscitou a Cristo, e nos fez reinar com Ele nos céus. Deus fez isso para que pudesse mostrar incomparável riqueza da sua graça para gerações futuras. Esta graça é demonstrada pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça por meio da fidelidade de Deus. Vocês não salvaram-se a si mesmos. A salvação vem de Deus como um presente e não como um resultado de obras que alguém faz, para que assim ninguém possa se orgulhar. Nós somos criaturas de Deus e Ele nos criou em Cristo Jesus para que passemos a vida e possamos fazer boas obras. Todos nós andávamos em delitos e pecados. Então eu não sou melhor do que você. Não importa o tempo de conversão que haja, ninguém é melhor do que ninguém. E essa era a ideia. Eu sou digno. Eu sou digno. Vamos voltar lá no Êxodo. Vamos voltar lá no Egito. Eu quero entrar, posso? Eu quero ter vida, posso? Lógico que pode. Se arrependa dos seus pecados e entre para dentro da casa. Ali não era um símbolo de igreja. Alguns dizem, não, era a igreja. Não, a igreja não salva ninguém. Não é símbolo de igreja. Ali, aquelas casas, cada casa era um símbolo da eternidade. Da eternidade. E ninguém que quis entrar
foi impedido de entrar. Só tinha que mudar de vida. Só tinha que aceitar as ordenanças de Deus. Pode vir, pode vir. E o que aconteceu? A tragédia que conhecemos. O anjo passa e de casa em casa vai entrando, nos levando lá no dia do juízo, quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar, a última trombeta tocar, nos leva lá. As pessoas estão seguras dentro da casa, com o sangue do Cordeiro na porta. Não é mais na porta da casa, não é mais naquela porta física, é aqui, ó. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas não é automático. Não é automático. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para salvar todo mundo? É, mas não é automático. Você tem que tomar decisão. Temos que tomar a decisão de passar no nosso coração, no umbrais do nosso coração, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é aí que muda toda a nossa perspectiva de vida, é aí que transforma toda a nossa vida. Como que você está aqui hoje? Como que está a tua fé aqui hoje? É uma fé cotidiana ou uma fé semanal? Como nós estamos aqui hoje? Há alguém aqui que ainda não entendeu o chamado amoroso de Deus na cruz do Calvário, através de Jesus? Renda-se a Ele hoje. Entregue o teu caminho, a tua vida a Ele hoje. E você vai perceber que Ele vai trabalhando e cooperando, porque aquele que começa a boa obra, termina a boa obra. E Ele não é homem para mentir. Ele convida todos ao arrependimento, Ele nos convida a todos à mudança de vida. Então que haja em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2. Que sendo Deus, não tomou isso para si. Toma a forma de servo, se humilha, para que pudéssemos conhecer Deus, de verdade. Ele te convida hoje para a vida eterna, Ele te convida hoje para uma fé firmada nele, não uma fé, não uma fé assim, só emocional, não somente uma fé denominacional, não somente uma fé ritual, mas uma fé viva e eficaz. Porque Ele nos conhece, me conhece como te conhece. Então hoje o chamado é esse: vem a mim. Porque Jesus, vem a Jesus, entrega o teu caminho a Ele. E se por acaso está em cima de muro, desce logo. Porque você não sabe o seu amanhã, nem eu sei o meu. Feche os teus olhos. Olha para o seu coração, para a sua mente, para o seu dia a dia, enquanto eu olho para o meu. E vamos entender que todos somos indignos. Paulo mesmo disse: o mais indigno sou eu. Então, como que está o seu relacionamento com Deus? Como que está o seu relacionamento com Cristo Jesus, o Senhor e Salvador? Como que está o teu cotidiano de fé? Se você já entregou a sua vida, viva o Evangelho todos os dias. Se ainda não entregou, entregue hoje, a oportunidade é agora. É agora. Se está vivendo uma vida de mesmice religiosa, aviva-se em nome de Jesus, seja avivado em nome de Jesus. Desperta tu que dormes. E não fique somente dando desculpa que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. É preciso ter a atitude de quem nasceu de novo, que ressuscitou, como Paulo aqui disse, fomos crucificados e fomos ressurretos com Cristo. Mas alguns ainda não entenderam o chamado salvífico. Alguns entenderam, mas estão relutantes do chamado salvífico. E o chamado é agora. Primeiro eu quero falar com você que talvez esteja aqui, que ainda não entregou a tua vida para Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar hoje a vida? Levanta a sua mão para que possamos identificar você e orar com você. Alguém aqui quer entregar a vida a Jesus? Entrega a tua vida a Jesus. Confia nele. Entregue a tua vida. Ele aceita a todos. Não, ele recebe a todos. Ele não aceita, porque se ele aceitasse todos, se ele me aceitasse
do jeito que eu era antes, e se Ele me aceitasse em delitos e pecados, Ele não precisava vir. Ele não nos aceita do jeito que somos, mas Ele nos recebe do jeito que estamos. Foi assim que aqueles egípcios lá no Egito, no arraial dos hebreus, do jeito que estavam, entraram e perceberam vida em Deus. Realmente Deus existe. Deus existe. E talvez você está aí relutante, relutando para entregar a tua vida. Talvez você está aqui hoje e você está vivendo uma fé fria. Fria. Uma fé só de deixa viver. Deixa viver. Não de compromisso com Deus. Porque o compromisso com Deus nos faz ter compromisso com o Evangelho. E o compromisso com Deus e com o Evangelho nos faz ter compromisso com a igreja local. Nos faz ter compromisso com a igreja local. E aí, sabe, de fé em fé, Deus vai trabalhando no seu coração. Olha para você agora, estou falando agora com você que um dia declarou que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como está o teu relacionamento com Ele? Olha para o seu coração, para a sua mente. No passado, diz o apóstolo Paulo mais uma vez, estávamos mortos espiritualmente, em nossos pecados. Nós agíamos contra Deus. Vivíamos da mesma maneira como aqueles que ainda não acreditam, sendo governados pelo Espírito que agora controla o mundo. Nós sabemos quem é. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Então decida hoje. Não vou pedir para você, a não ser que você queira ficar de pé, levantar sua mão, sei lá, falar assim, ó, eu preciso melhorar meu relacionamento com Deus. Eu preciso melhorar meu relacionamento com Deus. Eu preciso todos os dias. Eu já estou de pé aqui mesmo. Então todos os dias eu preciso mudar. Todos os dias eu preciso melhorar. Todos os dias eu preciso avançar e não recuar. A palavra de Deus vai nos dizer que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. Então, como que está o teu relacionamento com Deus? Vamos orar. E se você sentir no seu coração, mais uma vez, me ajude a melhorar, Senhor. E Ele vai ajudar. Se você desejar, fique de pé aí. E nós vamos orar. Me ajude, Senhor, nas minhas lutas. Contra mim mesmo. Contra o meu próprio eu. Contra as minhas próprias batalhas. Me ajude, Senhor, coopera comigo. Quando eu me sinto fraco. Quando eu me sinto impotente em relação às coisas que eu não tenho controle. Me ajuda, Senhor. Coopera comigo, Senhor. E aí Deus vai agir poderosamente. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos para te adorar, Senhor. Continue, Senhor Deus, a tratar os nossos corações, as nossas mentes, com a tua vida, com a tua entrega, com a tua renúncia e com a tua vida mesmo. Porque hoje lembramos da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. É Páscoa, sim, é vida e não morte. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe e continue abençoando a vida de cada um aqui, direcionando as nossas vidas com a tua mão de poder, de graça, de misericórdia, Senhor. Que o Senhor continue cooperando com cada um, mostrando a sua graça. Talvez alguém aqui está aflito, está aflita, sem respostas para si mesmas, pessoas perdidas em relação a algumas situações da vida, mas o Senhor vem, porque a resposta certa vem do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por isso. Em Jesus, teu Filho, muito obrigado. Amém. Que você viva o tempo todo a graça que te convida, que possamos viver o tempo todo a graça que nos chama, e lembrar que Jesus realmente se entregou por você, se entregou por mim, veio a você e a mim, e Ele está aqui, Ele está aqui, e Ele te conhece. E mais uma vez, permita-me, não é querendo ser apelativo, mas
Mais uma vez, alguém aqui quer entregar a vida a Jesus? Há alguém aqui? Alguém aqui quer dizer, eu preciso melhorar? Você já falou, não é? Então busque o tempo todo ao Senhor. Busque Ele e você vai encontrá-lo. Busque Ele e você vai achá-lo. Chame Ele e Ele vai te atender. Ele vai te atender. Convide Ele para fazer parte da sua vida se você ainda não convidou. E Ele vai trabalhando em prol do seu coração e da sua vida. Nós vamos para um momento de ceia, mas antes do momento de ceia, a irmã Vanessa vai louvar ao Senhor. E depois nós estaremos entrando no momento de ceia e o coro finalizará louvando ao Senhor. Então, enquanto a irmã Vanessa louva, esteja aí olhando o seu coração, esteja aí analisando a sua mente. Vamos estar olhando para a nossa vida e entregando ela para Jesus se ainda não entregamos, e fortalecendo ela em Jesus se ainda não fortalecemos. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinho viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quando amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti e por mim, pela via dolorosa, meu Jesus segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinho viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti e por mim, pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim,
seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Amém. Nós vamos à celebração da ceia. Convido os diáconos que venham à mesa. Enquanto estamos na ceia, né, vai ficar o playback dessa mesma música aí tocando baixinho ao fundo. Né, nós decidimos fazer diferente hoje. Hoje, Deus ele vai trabalhando em nossa vida, e esse memorial que nos traz aquilo que Jesus disse, fazer em memória de mim, não é? Todas as vezes que vocês forem comer, vocês farão em memória de mim. E essa memória que nos convida à mudança de vida todos os dias. O interessante é que Jesus, ele está às 6 horas da manhã, diante de Pilatos. 6 horas da manhã. E Jesus vai para lá, Jesus vai para cá, vai para Herodes, volta para Pilatos. E ele está ali sendo julgado às 6 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, Jesus é cravado na cruz. Ao meio-dia, eclipse, escuridão total. Às 3 da tarde. Às 15 horas, ou seja, 6 horas depois de estar cravado na cruz, Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o teu espírito, tudo está consumado. Ele vai para o sepulcro antes que o sol se ponha, porque era Páscoa. Fica lá naquele sepulcro. E como falamos pela manhã, o sepulcro vazio está. E por estar vazio, nós celebramos essa ceia até que ele volte. Até que ele volte. Então que nesse momento muito íntimo de partir o pão e beber do cálice, que possamos refletir como que está a nossa vida com Deus. Jesus nos convida, e Paulo nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos orar pela distribuição do primeiro elemento, que é o pão. E se você for participar da ceia, fique de pé para que o diácono possa te identificar e te servir. Se por algum motivo você não conseguir ficar de pé ou não poder ficar de pé, se direcione ao diácono e ele vai te servir. É um momento íntimo da igreja. É um momento íntimo daqueles que estão em comunhão com a igreja de Cristo Jesus, que tem a mesma fé que temos em Cristo Jesus.
Então, como eu costumo dizer, ninguém vai olhar para o lado, vai olhar para si. Porque se alguém deixar de participar da ceia, é questão pessoal. Questão pessoal. Mas todos que estão em comunhão com a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor, com a mesma regra de fé e prática nossa, participe da ceia. Mas se alguém tiver a liberdade de não querer participar, cada um olhe para si. Cada um olhe para si. Se por acaso alguém não participar, cada um olhe para si. A orientação é: examine-se o homem a si mesmo e participe da ceia. Vamos orar com o diácono irmão Gilberto pela distribuição do pão. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que Tu nos deste de mais uma vez estarmos na Tua casa, Senhor, na Tua presença, louvando, bendizendo Teu santo nome. Agora nesse momento, Senhor, quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, simbolizando, Senhor, o sacrifício que Tu fizeste na cruz por nós, derramando o Seu sangue, vertendo o Seu sangue, dando a Sua vida, Senhor, em nosso favor, para nos livrar, nos resgatar, Senhor, da condenação eterna. Vem nos abençoar, Senhor, nesta noite, quando iremos agora participar do pão, simbolizando, Senhor, o corpo que foi entregue por nós, que foi dilacerado por nós, ali na cruz, Senhor, que possamos participar, ó Deus, relembrando, Senhor, de que um dia Tu fizeste por nós, e que um dia veremos de fazê-lo juntamente contigo na eternidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, aqueles que irão participar da ceia, né, se coloquem de pé, e se por algum motivo você não puder, né, se dirige ao diácono e ele vai te servir, tá bom? Pode deixar a música aí no fundinho aí. Pode ir. Historicamente, sexta-feira, Jesus está diante de Pilatos, diante do povo. Crucificam, crucificam, crucificam. E aí, ele é entregue aos pecadores, como ele mesmo disse. É levado sem nenhum pecado para um lugar chamado Gólgota. Lá, escárnio, lá, deboche, lá, falta de fé, lá, solidão, lá, abandono. Mas eu não acredito que o Pai o abandonou. Quando Jesus diz: Pai, por que me abandonastes? Jesus está declarando um salmo messiânico para conectar a Ele àquele momento. Por mais que alguém diga que o Pai o abandonou, o Pai nunca o abandonou. Nunca o abandonou. Ah, mas era muito pecado que estava sobre Jesus, e aí o Pai virou o rosto. Jamais. Não havia pecado de Cristo ali. Havia o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. O Pai nunca disse para o filho: é o seu pecado, meu filho, que me afasta de você. O Pai disse isso para a gente: são os seus pecados que me afastam de vocês. Mas Deus está sempre perto, sempre perto, sempre perto, trabalhando em prol da nossa salvação, cooperando conosco. Então, aquele corpo moído, aquele sangue derramado, que em 6 horas definhou ali, não é? Foi para nos salvar, nos salvar. Fiquemos de pé, não é? Vamos participar do pão.
Aquela noite, o relato é muito íntimo de Jesus para o apóstolo Paulo. É o único que diz, né? Na noite em que foi traído. O relato de Jesus para o apóstolo Paulo, naquela visão que ele teve, da intimidade que ele tinha com Jesus, é diferenciado. É o relato daquele que foi traído. Na noite em que o Senhor foi traído, ele partiu o pão. Em nome de Jesus, participemos do pão. Ainda de pé, vamos orar, né, pela distribuição do cálice, que nos traz à memória, né, o sangue de Jesus Cristo derramado por nós. Vamos orar com o diácono irmão Adnan. Oremos então, Senhor querido, Pai eterno, te agradecemos por esse momento sublime quando nos encontramos nesse local, os teus filhos reunidos, amigos, parentes. Te agradecemos pelos teus feitos em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pelo teu amor grande, grandioso naquela cruz, onde teu filho ali foi moído pelos nossos pecados, derramou o seu sangue que nos lavou, que nos purificou, que nos redimiu, e nós te louvamos pelos teus grandes feitos. Pelas tuas bênçãos que são derramadas sobre nossas vidas, nos dando o fôlego, nos dando saúde, nos dando a alegria de podermos te servir livremente, como fazemos nessa noite. Te agradecemos por tudo, pelos teus grandes feitos, pelas nossas famílias, pela nossa parentela, pelas pessoas que nos rodeiam, vizinhos, amigos, e suplicamos em favor daqueles que ainda não conhecem esse amor. E essa noite, através da mensagem cantada, mensagem poderosa, que ela realmente tenha encontrado guarida nos corações que aqui visitam e não conhecem ainda o teu amor. Obrigado por cada um que aqui se encontra, pela vida da tua igreja aqui plantada pelo Senhor mesmo. Que ela continue sendo, ó Deus, perseverante, que ela continue sendo, ó Deus, andando na tua presença, te buscando, te louvando, te adorando, como é o desejo do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo. Perdoa as nossas ofensas, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Da mesma maneira, né, assim que você receber o cálice, aí no caso você pode se assentar, não é? Vamos lá, né? Servindo o cálice, que nos traz à memória o sangue de Cristo moído por nós, entregue por nós, derramado por nós. Os discípulos uma vez estavam com Jesus e ficaram curiosos em relação ao batismo que Jesus ia viver. Jesus está falando da sua morte. E aí, podemos participar desse batismo? Não é o batismo nas águas, não é? Mas é a morte. Não, vocês não podem, vocês não vão suportar. Só Jesus poderia suportar tanto peso de pecado sobre si mesmo. E aí, o que nós podemos então? Queremos participar do cálice. Do cálice vocês podem. Do cálice vocês podem. Mas sabendo que nesse momento aqui simboliza, não tem nenhum poder no pão, não tem nenhum poder no cálice ou no suco de uva. Mas uma coisa é certa: o compromisso com Deus é todo o nosso propósito. O apóstolo Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 11, no momento desse agora aqui, de ceia, de compartilhar o pão, de compartilhar o vinho, e aí entender que é necessário haver compaixão, é necessário haver graça. Era uma festa e todo mundo tinha que se alimentar bem antes de participar da ceia.
Mas muitos não entenderam isso. Mas Paulo mesmo diz: esperem uns aos outros. Esperem uns aos outros. E esperando uns aos outros, participamos da ceia. Deus vai trabalhando em nosso coração, Deus vai trabalhando em nossa mente, para que em Cristo possamos ser mais do que vencedores. Este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Bebam dele. O sangue de Jesus Cristo que nos perdoa de todo pecado. Nos convida a estarmos participando Nesse momento, o apóstolo Paulo continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, ou seja, de ter comido o pão, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ficamos de pé e vamos participar do cálice, anunciando que Jesus morreu por nós, mas hoje Ele vive. Participemos. Obrigado, Senhor, em Jesus, Teu Filho, por realmente demonstrar um grande amor por nós, por toda a humanidade. Que possamos todos os dias analisar as nossas vidas. Como diz o salmista, mais uma vez lembrando: vendo em mim se há algum caminho que não Te agrada. Muito obrigado, Senhor. Continue a ministrar aos nossos corações e completar aquilo que por acaso não fomos capazes de fazer. Porque é o Senhor que faz o sobrenatural. A nossa missão é anunciar, é proclamar, convencer, é com Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este privilégio. E continue a aceitar o louvor que ainda vamos Te prestar até o final deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O coro mais uma vez estará se posicionando, né? Para finalizarmos o culto.
A cruz da Lazaré, Jesus vive. Vai voltar. O poder de glória. A tua semana seja cheia de graça e misericórdia. Que em todos os dias, possamos lembrar do sacrifício de Jesus. Antes de encerrarmos o culto, nós temos uma caminhada, uma carne de panela, em prol da construção da igreja, e R$7, custa ali. Você oferta R$7 e vai um pratinho de macarrão. Bom? Deus te abençoe e feche as olhos. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam com todos aqui reunidos e com o teu povo sendo espalhado sobre toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém.